Depois de 24 anos a ser intimidada e atormentada pela minha irmã, que sempre foi uma verdadeira choque da vida real, descobri que ela é minha meia-irmã e que a minha mãe mentiu para mim durante toda a minha vida. Eu, com 24 anos, estou a planear o meu casamento com o meu noivo James, de 29 anos, previsto para este mês de junho. Estamos noivos há cerca de 1 ano e meio e decidimos tirar tempo para poupar dinheiro para nossa primeira casa juntos. Finalmente parece que o momento certo chegou, e estamos prontos para oficializar a união. Quando anunciamos o nosso noivado, ambas as famílias pareceram entusiasmadas. Os pais do James ofereceram-se imediatamente para ajudar com algumas das despesas e o meu pai felicitou-nos com uma garrafa de champanhe. A minha mãe ligou às suas amigas nessa mesma noite para partilhar a novidade. Todos pareciam solidários. Todos, menos a minha irmã mais velha, Hannah, de 27 anos. O problema é simples. Eu não quero que a Hannah esteja presente no meu casamento. Não tenho planos para convidar e não vou mudar de opinião quanto a isso. A Hannah tornou a minha vida difícil desde que me lembro. Crescendo como a irmã mais nova, eu era o alvo constante dos seus ataques. Não era uma rivalidade normal entre irmãs, era uma perseguição persistente e calculada. Quando eu tinha 7 anos, ela cortou o meu peluche favorito enquanto eu estava na casa de uma amiga. Aos 9, contou à nossa turma inteira que eu ainda fazia xixi na cama, o que não era verdade. Durante o ensino básico, espalhou rumores de que eu andava a roubar os namorados das outras raparigas. No secundário, acidentalmente apagou meu projeto de ciências na véspera da entrega. Estes não foram incidentes isolados. Esta era a minha realidade diária a viver com a Hannah. Ela pegava nas minhas coisas sem pedir, partia os meus pertences e depois negava tudo quando eu a confrontava. Se eu me queixava aos nossos pais, a Hannah distorcia a história para me fazer parecer exagerada. Tornou-se incrivelmente habilidosa a agir de forma doce e inocente na frente deles, enquanto me atormentava quando ninguém estava a ver. Lembro-me particularmente de um episódio horrível que aconteceu no meu 16º aniversário. Eu tinha convidado alguns amigos para uma pequena festa. A Hannah, que já estava na universidade mas tinha vindo passar o fim de semana em casa, decidiu contar aos meus amigos histórias embaraçosas sobre mim, algumas verdadeiras, a maioria inventadas. Mostrou-lhes fotos da minha infância onde eu parecia desconfortável e com cortes de cabelo horríveis. No fim da noite, 2 das minhas amigas sussurravam e olhavam para mim de forma estranha. Mais tarde, descobri que a Hannah lhes disse que eu falava mal delas pelas costas. Demorei semanas a recuperar essas amizades. Outro incidente aconteceu quando eu tinha 18 anos. Tinha acabado de ser aceite na universidade e estava muito entusiasmada. Durante o jantar de celebração em família, a Hannah conseguiu desviar a conversa para os próprios feitos, mencionando que a minha universidade era a de segurança dela e sugerindo que eu só tinha conseguido entrar por um triz. Depois questionou se eu conseguiria lidar com a carga de trabalho, insinuando que talvez uma universidade comunitária fosse mais adequada para mim. Os meus pais não captaram as desvalorizações subtis, mas eu passei o que devia ter sido uma noite de celebração a lutar contra as lágrimas. Como adultas, mantemos o que eu chamaria de uma relação superficial. Vemo-nos em reuniões familiares e comportamo-nos de forma civilizada. A hostilidade aberta transformou-se em críticas subtis e elogios passivo-agressivos. No último dia de ação de graças, ela elogiou a minha tarte de abóbora dizendo que estava surpreendida por ter corrido tão bem, visto que eu não era conhecida pelas minhas habilidades culinárias. Hoje, no Natal, perguntou-me quando é que íamos começar a ter filhos, porque o relógio estava a contar, especialmente para alguém com o meu histórico de saúde. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos, diagnosticado durante a adolescência, algo que ela sabe ser um tema sensível. A relação que temos agora só existe porque a nossa mãe insiste que precisamos de ser irmãs e manter-nos unidas como família. A minha mãe e a irmã dela são muito próximas, e ela espera o mesmo de nós, apesar de todos os anos de abuso. Há alguns anos percebi que manter a Hannah na minha vida estava a prejudicar a minha saúde mental. Comecei a limitar as nossas interações, o que me ajudou bastante. Mas a ideia de tê-la no meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, dá-me um nó no estômago. Não confio que ela não vá tentar tornar o dia sobre ela, ou fazer comentários úteis aos meus amigos ou à família do James. Quando contei à minha mãe a minha decisão de não convidar a Hannah, ela explodiu. Chamou-me egoísta e imatura. Insistiu que a Hannah tinha amadurecido e mudado, embora eu não tenha visto qualquer prova disso. A minha mãe disse que não incluir a Hannah já era mal o suficiente porque ela é parte da família. Ameaçou não comparecer se a Hannah não fosse convidada, e disse que o meu pai também não iria, embora ele nunca o tenha dito diretamente. Terminou a conversa dizendo que eu precisava de ultrapassar as minhas queixas de infância, porque isso é o que uma família faz. Mantive a minha posição e expliquei que este é o meu dia de casamento e que mereço estar rodeada de pessoas que realmente se preocupam comigo. Disse-lhe que entenderia se decidisse não comparecer por causa da minha decisão, mas que eu não mudaria de opinião. Isso só a deixou ainda mais furiosa e desligou o telefone.
Mais tarde nessa noite enviou-me uma enxurrada de mensagens dizendo que eu estava a partir-lhe o coração e a destruir a família por brigas infantis e triviais. Disse que a Hannah ficou devastada quando soube da minha decisão, embora eu ainda não lhe tivesse dito diretamente. E mesmo que esteja, o que eu duvido não me incomoda nem um pouco. O meu noivo está firmemente do meu lado. Ele testemunhou parte do comportamento da Hannah ao longo dos anos em que estivemos juntos e concorda que, citando as suas palavras, a vaca não devia estar no nosso casamento. Ontem a minha mãe apareceu de surpresa no meu apartamento. Trouxe álbuns de fotos da nossa infância, mostrando imagens onde eu e a Hannah parecíamos felizes juntas. Apontou essas fotos como prova de que eu estava a exagerar os problemas entre nós, convenientemente ignorando todos os anos de tormento que não foram capturados pelas câmaras, embora eu me lembre perfeitamente de quando algumas dessas fotos foram tiradas, e também não pareço muito feliz nelas. Antes de sair, a minha mãe lançou um ultimato. Ou eu convido a Hannah, ou ela não ajudaria com os preparativos do casamento e talvez nem sequer comparecesse. Também insinuou que outros membros da família poderiam seguir o exemplo. Eu disse-lhe que não ia ceder e que ela podia fazer o que quisesse, há pessoas a mais dispostas a ajudar com a organização. Para dar mais contexto, a Hannah nunca se desculpou pelo seu comportamento. Quando é confrontada com incidentes específicos, nega que tenha feito algo de errado ou esconde-se atrás de piadas que eu não sei interpretar. Na minha cerimônia de graduação da universidade, apresentou-se aos meus amigos como a irmã bonita e passou a noite a flirtar com o meu então namorado, agora noivo. Na minha festa de noivado, questionou se eu e o James íamos mesmo durar, disfarçando as dúvidas como preocupação pelos nossos caminhos profissionais diferentes. Os nossos pais sabiam de alguns dos incidentes da infância, mas raramente intervieram de forma eficaz. O meu pai dizia que devíamos resolver entre nós, e a minha mãe obrigava-nos a abraçar e fazer as pazes, sem nunca abordar os problemas reais. Nenhum dos dois reconhece o padrão de abuso, como se não existisse. Mas é como não ver um elefante com uma saia cor-de-rosa a fazer equilíbrio num galho de árvore. Atualização 1. Depois da minha última publicação, a situação com a minha mãe intensificou-se. Ela ligava-me todos os dias, por vezes várias vezes, para tentar convencer-me a mudar de opinião. Cada conversa terminava da mesma maneira, com ela em lágrimas porque não conseguia acreditar que eu não a queria no casamento. Eu disse-lhe que não era isso, que não a queria lá, mas que não ia mudar de ideia relativamente ao meu casamento. E se ela não quisesse ir, era uma escolha dela. A pressão tornou-se insuportável e o James e eu começamos a falar seriamente sobre a possibilidade de casarmos em segredo. Chegamos mesmo a procurar pacotes para uma cerimônia pequena num jardim botânico local. Então aconteceu algo inesperado. O meu pai pediu para nos encontrarmos para tomar um café, só os dois, sem o James. Os meus pais estão divorciados há 6 anos, e embora mantenham uma relação cordial para os eventos de família, raramente passamos tempo a sós. Por isso fiquei curiosa sobre o que ele queria conversar. Encontramo-nos no nosso restaurante favorito, aquele onde ele costumava levar-me aos sábados de manhã, depois das minhas aulas de dança, quando eu era pequena. Depois de falarmos um pouco sobre trabalho e os preparativos do casamento, ele perguntou-me sobre a situação com a Hannah. Expliquei-lhe a minha decisão de não a convidar e como a minha mãe estava a reagir. Eu esperava que ele ficasse do lado da minha mãe, ou pelo menos que tentasse manter a harmonia familiar. Mas em vez disso, ele suspirou profundamente e disse-me que havia coisas sobre a nossa família que eu não sabia. Segundo meu pai, a Hannah não é minha irmã de sangue, é na verdade minha meia-irmã, fruto de uma relação anterior da minha mãe. A minha mãe engravidou da Hannah aos 19 anos e o pai biológico desapareceu pouco depois dela nascer. Quando a minha mãe conheceu o meu pai, a Hannah tinha 3 anos. Casaram-se quando ela tinha 4 e o meu pai acabou por adotá-la legalmente. Eu nasci cerca de 1 ano depois do casamento. O meu pai explicou que a Hannah tinha problemas de comportamento desde tenra idade. Era agressiva com outras crianças no pré-escolar e tinha acessos de raiva frequentes. Os meus pais levaram-na a psicólogos infantis, que sugeriram que os problemas dela vinham do abandono precoce por parte do pai biológico. Recomendaram terapia familiar, mas a minha mãe recusou, insistindo que a Hannah ultrapassaria tudo sozinha e que não deviam colar-lhe rótulos. Quando eu nasci, o comportamento da Hannah piorou significativamente. Ela ressentia-se da atenção que eu recebia enquanto bebê e beliscava-me quando os adultos não estavam a ver. À medida que fui crescendo, os métodos dela tornaram-se mais sofisticados, mas a motivação era a mesma: ciúmes e insegurança quanto ao seu lugar na família. O meu pai admitiu que ele e a minha mãe discutiam frequentemente sobre como lidar com o comportamento da Hannah. Ele queria consequências mais firmes e continuar com a terapia, mas a minha mãe arranjava desculpas e protegia a Hannah de quaisquer consequências. Eventualmente essas discussões, entre outros problemas, levaram ao divórcio deles. O foco principal do divórcio foi que o meu pai queria disciplinar a Hannah e a minha mãe fazia-lhe lembrar que ele não era o pai biológico. Mas eu só percebi o quão impactada estava até o meu pai me contar um incidente que eu não recordava.
Quando eu tinha 4 anos, a Hannah, com 7, empurrou-me por uma pequena escada em casa. Precisei de pontos na testa. Inicialmente, a Hannah disse que eu tinha tropeçado. Mais tarde, admitiu que me empurrou porque eu estava a brincar com os brinquedos dela. A minha mãe insistiu que tinha sido um acidente e fez o meu pai prometer que nunca mais voltaria a mencionar o assunto. Disseram à família e aos amigos que eu tinha caído enquanto corria. O meu pai mostrou-me uma foto no telemóvel, uma fotografia da minha infância onde se via uma pequena cicatriz por cima da minha sobrancelha direita. Toquei no local e senti a linha quase imperceptível que ainda lá está. Sempre pensei que tinha sido de uma queda de bicicleta. Ele pediu desculpa por não me ter protegido melhor e por ter ficado em silêncio quanto ao comportamento da Hannah, mesmo depois do divórcio. Explicou que a minha mãe o tinha ameaçado com limitar o seu acesso a mim se ele alguma vez me contasse sobre o passado da Hannah ou tentasse virar-me contra ela. Na altura, ele sentiu-se impotente e temeu perder a relação comigo. No dia seguinte, confrontei a minha mãe. Não revelei tudo que o meu pai me tinha contado, apenas que sabia que a Hannah era minha meia-irmã e que ela me tinha empurrado pelas escadas. Queria ver se finalmente a minha mãe seria honesta comigo, mas não foi. Negou tudo no início, depois tentou minimizar o incidente das escadas como um acidente típico de infância. Quando insisti, ela quebrou-se e admitiu que a Hannah não era minha irmã de sangue, mas insistiu que me tinha escondido a verdade para o meu próprio bem, para garantir que eu tratava a Hannah como parte da família. Perguntei-lhe por que nunca enfrentou o comportamento da Hannah para comigo. A resposta dela deixou-me sem palavras. A Hannah já tinha perdido um pai, e ela, a minha mãe, não conseguia suportar vê-la sentir-se rejeitada outra vez. Na cabeça dela, disciplinar a Hannah ou reconhecer o seu comportamento prejudicial era arriscar que ela se sentisse não amada. Assim, em vez disso, sacrificou o meu bem-estar e o meu sentimento de segurança dentro da minha própria casa. Disse à minha mãe que precisava de espaço para pensar e pedi-lhe que não me contactasse durante algum tempo. Apesar disso, ela continuou a ligar-me, deixando mensagens de voz a dizer que, com o casamento tão próximo, se eu deixasse que isto viesse à tona, iria arruinar tudo, incluindo a cerimônia. Insisti ainda que eu devia convidar a Hannah para o casamento pelo bem da unidade familiar. Ainda não falei com a Hannah. Uma parte de mim sente uma estranha pena por ela agora, percebendo que a sua infância foi mais complicada do que eu imaginava. Mas saber o passado dela não apaga os anos de tormento, nem me faz querer, de repente, que ela esteja no meu casamento. O James e eu decidimos não fugir ao casamento, afinal. Continuamos com os planos originais, mas sem a Hannah, e possivelmente sem a minha mãe. Os pais do James têm sido incrivelmente solidários, ofereceram-se para ajudar ainda mais com os preparativos caso a minha mãe decidisse retirar o apoio. A lista de convidados está a ser finalizada esta semana, e o nome da Hannah não está nela. Enviei os convites a outros membros da família com uma nota privada, explicando que, embora a Hannah não vá estar presente, valorizo imenso a presença deles no nosso dia especial. Alguns familiares contactaram-me com mensagens de apoio, embora a irmã da minha mãe tenha dito que não iria sem a Hannah. Sinto-me mais leve por finalmente ter sabido a verdade, mesmo que tenha doído. Durante anos, questionei-me se estaria a exagerar ou a recordar mal a gravidade dos maus-tratos da Hannah. Atualização 2. Faltam apenas algumas semanas para o casamento. Aconteceram muitas coisas e quero agradecer a todos pelo apoio contínuo e pelos conselhos que me deram. Depois de descobrir a verdade sobre a Hannah ser minha meia-irmã, passei várias semanas a processar essa informação e a decidir como avançar. Finalmente percebi que precisava de falar diretamente com a Hannah. Não para mudar a minha opinião sobre o convite para o casamento, mas para abordar o nosso passado e potencialmente encontrar algum encerramento emocional. Enviei uma mensagem a Hannah a pedir para nos encontrarmos. Ela aceitou surpreendentemente depressa, o que me fez questionar se a nossa mãe já lhe teria contado sobre as nossas conversas. Quando cheguei, a Hannah já lá estava, a beber um latte e a olhar para o telemóvel. Por um breve momento, ao vê-la da porta, senti uma estranha mistura de receio familiar e uma curiosidade recém-descoberta. Aquela pessoa que me tinha atormentado durante anos era, ao mesmo tempo, alguém que eu não conhecia completamente nem compreendia. Sentei-me à frente dela e, após algumas saudações desconfortáveis, decidi ser direta. Disse-lhe que sabia que ela era minha meia-irmã e perguntei-lhe se ela sempre soube. Sim, ela sempre soube. A nossa mãe nunca lhe escondeu isso, embora lhe tivesse dito para não me contar. Segundo a Hannah, a nossa mãe dizia-lhe constantemente que esse conhecimento me iria confundir e que, potencialmente, eu passaria a tratá-la de forma diferente. Depois, mencionei o seu comportamento para comigo ao longo dos anos. Em vez de o negar, como costumava fazer, a Hannah ficou em silêncio durante um longo momento. Depois disse algo que eu nunca esperei ouvir dela: eu sei que fui terrível contigo. Explicou que quando era criança, tinha um medo constante de ser substituída ou abandonada. Quando meu pai a adotou, disseram-lhe que ele era agora o seu verdadeiro pai e que o pai biológico não voltaria a ser mencionado.
Ela não se recorda disso porque era muito pequena, mas a minha mãe repetia-o até que ela já fosse suficientemente crescida para compreender. E depois cheguei eu, a filha biológica, e na sua mente eu tinha um direito mais legítimo sobre a nossa família. Cada vez que ela via carinho entre mim e o nosso pai, isso despertava suas inseguranças mais profundas. Ela reconheceu que isso não era desculpa, mas era a realidade da sua perspectiva infantil. À medida que foi crescendo, aquele comportamento tornou-se um hábito, e admitir que estava errada significava enfrentar anos de crueldade deliberada. Perguntei-lhe por que continuou com esse padrão já na idade adulta, muito depois de supostamente ter desenvolvido mecanismos de enfrentamento mais maduros. Aqui a explicação dela foi menos convincente. Alegou que não tinha noção de como as suas ações me afetavam, que pensava que a nossa dinâmica era apenas coisas normais entre irmãs. Quando mencionei incidentes específicos, ela ou os minimizou, ou disse que não se lembrava. Depois falamos sobre o meu casamento, mas antes que eu pudesse explicar a minha decisão, a Hannah interrompeu. A mamãe já me disse que não estou convidada. O que me surpreendeu foi a sua reação, não estava zangada nem magoada, como a nossa mãe tinha dito. Parecia, em vez disso, resignada, quase como se já o esperasse. Admitiu que se os papéis estivessem invertidos, também não me convidaria para o casamento dela. Depois revelou algo que explicou a intensa campanha de pressão da nossa mãe. A mamãe tinha lhe dito que se ela se desculpasse adequadamente e conseguisse mostrar-me que tinha mudado, eu reconsideraria o convite. A minha mãe basicamente prometeu a Hannah que ela podia resolver a situação, colocando-se a si própria no papel de mediadora e salvadora. Isso explicou por que é que a minha mãe estava a lutar tão intensamente. Não se tratava apenas de manter a ilusão de harmonia familiar, mas também de proteger a sua imagem como a pessoa capaz de resolver qualquer problema e manter todos unidos. Ao manter-me firme, eu não estava apenas a desafiar os seus desejos, mas toda a sua identidade como a reparadora da família. À medida que a conversa chegava ao fim, a Hannah perguntou-me se havia alguma possibilidade de repararmos a nossa relação no futuro. Respondi com honestidade que não sabia. Tinha acontecido demasiada coisa e a confiança, uma vez quebrada de forma tão completa, não se reconstrói facilmente. No entanto, reconheci que compreender a perspectiva dela ajudou-me a dar algum sentido ao nosso passado, mesmo que não o justificasse. Foi a primeira vez em que nos comportamos realmente como irmãs. Depois de me encontrar com a Hannah, liguei à minha mãe para lhe contar que tínhamos falado. Ela imediatamente perguntou se eu tinha mudado de ideias quanto ao casamento. Quando lhe disse que não, começou a repetir os mesmos argumentos de sempre. Interrompi-a e expliquei-lhe que sabia que ela tinha feito promessas a Hannah sobre a possibilidade de a convidar, e que isso não era justo nem para mim nem para a própria Hannah. A minha mãe quebrou-se. Admitiu que sempre se sentiu culpada pela forma como foi a infância da Hannah. Culpava-se pelos problemas de abandono da filha e sentia-se responsável pela disfunção entre nós duas. Na sua mente, garantir que a Hannah fosse incluída nos eventos familiares era a sua forma de tentar corrigir esses fracassos percebidos. Sugeri-lhe que considerasse fazer terapia para lidar com esses sentimentos, em vez de continuar a alimentar os comportamentos da minha irmã. Ela não reagiu bem a essa sugestão e terminou a chamada abruptamente. Os planos para o casamento continuam a avançar sem problemas. A família do James tem sido maravilhosa, ajudando com todos os preparativos que a minha mãe se tinha comprometido a tratar. Vários dos meus amigos mais próximos também se ofereceram para ajudar, e esse é todo o apoio que eu preciso. O meu pai vai acompanhar-me ao altar, e recentemente disse-me o quão orgulhoso está por eu ter me defendido. Lamenta não o ter feito ele próprio, anos atrás. Alguns membros da família decidiram não comparecer por causa da exclusão da Hannah, mas outros respeitaram a minha decisão e estarão presentes. A lista de convidados é mais pequena do que planeado inicialmente, mas vejo isso como algo positivo, porque sei que as pessoas que vão estar presentes são exatamente aquelas que eu quero que estejam. No fim de contas, a minha mãe acabou por contribuir para o casamento de uma forma inesperada. Ajudou-me a criar um filtro para identificar as pessoas que não deveriam fazer parte da minha vida, incluindo ela própria. Atualização 3. Olá, já passou quase um mês desde o dia do nosso casamento e finalmente consigo sentar-me para escrever esta última atualização. Primeiro, e mais importante, o casamento foi lindo. Isso é o que realmente importa, ter um casamento bonito com a pessoa que se ama. A cerimônia realizou-se num pequeno jardim botânico, com pouco menos de 50 convidados, significativamente menos do que a nossa lista original de 60. O número reduzido acabou por jogar a nosso favor, não só em termos de poupança de dinheiro, mas também porque tornou tudo um pouco mais íntimo e não sei bem como descrever, mais harmonioso. O meu pai acompanhou-me ao altar, como tínhamos planeado. Quando me abraçou antes de me entregar ao James, sussurrou que aquele era o momento mais orgulhoso da sua vida. O James esperava-me no altar com lágrimas nos olhos, e ver a sua expressão enquanto eu caminhava na sua direção fez com que todo o resto desaparecesse. A minha mãe decidiu comparecer no último minuto.
2 dias antes do casamento, ligou-me a perguntar se ainda podia ir. Prometeu não mencionar a Hannah nem causar qualquer tipo de drama. Eu disse-lhe que as pessoas já tinham trabalhado muito para organizar tudo, e que essa mudança de última hora não era justa para elas. A Hannah não tentou comparecer, embora tenha enviado um cartão com um vale de oferta para uma loja de artigos para o lar. O cartão dizia simplesmente, "Parabéns", assinado por ela. De certa forma, esta abordagem contida pareceu-me mais genuína do que qualquer gesto forçado de afeto entre irmãs. Depois de regressarmos da lua de mel, uma semana na Costa Rica, que foi incrível, o James e eu mudamos-nos para o nosso novo apartamento. É pequeno, mas perfeito para nós enquanto poupamos para comprar uma casa. As repercussões do casamento trouxeram alguns desenvolvimentos inesperados nas minhas relações familiares. A minha mãe começou a ver uma terapeuta. Não me contou diretamente, mas soube por outras fontes. Ao que parece, está a tentar compreender por que tomou as decisões que tomou relativamente a Hannah e a mim. Não sei se isso resolve alguma coisa, mas pelo menos, acredito que é um passo em frente na sua saúde mental. A minha relação com meu pai fortaleceu-se consideravelmente. Agora almoçamos juntos de 15 em 15 dias, a recuperar o tempo perdido da minha infância, quando a minha mãe limitava a sua presença na minha vida. O James tornou-se um conselheiro e amigo de confiança de uma forma que eu nunca esperei. Quanto a Hannah, temos trocado algumas mensagens desde o casamento. Nada profundo, apenas cumprimentos básicos de aniversário e datas festivas. Não sei se algum dia teremos uma verdadeira relação de irmãs, mas o ressentimento ardente que carreguei durante tanto tempo arrefeceu para algo mais parecido com uma aceitação distante. Não sei, é estranho ter algo remotamente normal com ela. Mas ao que parece, ela está a tentar. Inclusive voltou a pedir desculpa. Eu sei que isso não apaga todo o trauma, mas ao mesmo tempo parece-me surpreendente. Alguns membros da família alargada que se recusaram a ir ao casamento entraram em contato desde então, geralmente com mensagens constrangedoras a tentar minimizar a ausência. Demasiado pouco e demasiado tarde. E é isso. Foi tudo que aconteceu neste tempo desde que me casei. Tem sido intenso, mas pelo menos já não há mais drama relativamente à minha mãe nem sobre quem eu convido ou não para estar na minha vida. Atualização 4. Cá estou eu com mais uma atualização. Eu sei, já devem estar fartos de mim, mas a minha mãe continua a fazer coisas muito más para eu simplesmente não escrever sobre elas. Olá! A história que a minha mãe sempre contou a Hannah foi sempre a mesma, que o seu ex-namorado a deixou e que nunca quis. Mas isso era apenas uma parte da história. Quer dizer, sentada aqui a escrever isto, não estou nada surpreendida com a minha mãe. Sinto-me como numa terça-feira qualquer. Sim, mas esta terça-feira qualquer teve muitas consequências para outras pessoas. E é sobre isso que é esta atualização. Já vos aviso que não será tanto sobre mim, mas mais sobre a minha irmã, o meu pai e principalmente o monstro da minha mãe. A Hannah não é filha do ex-namorado da minha mãe. É filha de uma infidelidade da minha mãe com um idiota, segundo palavras dela, com quem não queria ter uma relação, e muito menos que fosse o pai da sua filha. Mas o ex-namorado descobriu a traição e foi-se embora. Não é que ele nunca quisesse a Hannah, é que a Hannah não era filha dele. Isto destruiu completamente a relação entre a Hannah e a nossa mãe, porque a Hannah está mais do que furiosa com ela. Não sei exatamente como foi essa revelação, porque eu não estava presente. Só sei o que a Hannah me contou, e por sinal, a nossa relação tem vindo a melhorar pouco a pouco. De qualquer forma, isso chegou aos ouvidos do meu pai, que também não conhecia esta versão. E quando soube, correu a fazer um teste de paternidade. Disse que continuaria a ser o meu pai, mas que precisava de saber se também lhe tinham mentido durante todo este tempo. Os resultados vieram positivos. Portanto, é um pouco menos drama familiar, mas ainda assim surgiram outros. Há o drama entre a minha irmã e a minha mãe. Depois o drama entre o meu pai e a minha mãe, porque embora ele não tenha feito um escândalo com isto, é verdade que ela mentiu. O meu pai diz que nunca teria começado uma relação com ela se soubesse que ela tinha sido infiel. E por fim, continua o drama com a minha mãe, que não é novidade, mas agora intensificou-se. Pelo menos, o meu drama já não é tão direto, porque nós já quase não tínhamos relação nenhuma. Só que agora, eu odeio-a ainda mais por tudo. Por ter posto a Hannah contra mim desde que éramos crianças. Por ter mentido ao meu pai. Por ter mentido a toda a gente durante tantos anos. A Hannah mal fala com ela e aproximou-se mais do meu pai. Eles sempre tiveram uma boa relação, mas agora está um pouco mais próxima por causa de tudo isto. E o meu pai, que até agora era mais ou menos cordial com a minha mãe, já não é tanto. E lembras-te daqueles familiares que faltaram ao meu casamento? Consegues adivinhar a quem é que eles estão a dar ouvidos agora, depois de conhecerem toda a verdade? Sim, a Hannah. Não sei se terei muito mais informações para partilhar convosco, mas foi isto que tem acontecido até o momento. Atualização 5. Olá, atualização breve. A Hannah não fala absolutamente nada com a nossa mãe. Convidou-me a mim e ao meu pai para o seu aniversário e embora eu tivesse as minhas dúvidas, foi tudo bastante normal.
Não consigo acreditar que é assim que se sente ter uma relação normal com uma irmã. A minha mãe tem andado a chorar pelos cantos, até a mim. Mas ninguém quer saber das lágrimas de uma traidora e mentirosa. Ela chegou mesmo a implorar, sim, implorar, a Hannah para que a convidasse, para que lhe desse uma oportunidade de reparar as coisas, de tentar ser uma boa mãe. Mas a Hannah optou pelo meu método, não convidar. E assim ficou. Não consigo sentir pena por essa mulher. A Hannah tem feito um esforço para encontrar o pai biológico, mas desistiu depois de descobrir que a nossa mãe, nesse aspecto, não mentia. Ele é um fracassado que está preso, acusado de vários crimes. Perguntei-lhe o que pensava sobre isso, porque, sejamos honestos, ao menos a nossa mãe tentou protegê-la dessa pessoa. Mas ela disse algo muito verdadeiro: não era preciso mentir.